Hoje vamos explorar um trecho fascinante de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, onde Paulo conhece Timóteo. Esse encontro se revela fundamental para o avanço da obra missionária de Paulo e para a expansão do cristianismo entre judeus e gentios. A narrativa nos apresenta detalhes interessantes sobre o início dessa relação, que viria a marcar profundamente a história da igreja primitiva. Paulo chega a Derbe e Listra e encontra um jovem chamado Timóteo. Ele é descrito como um discípulo com excelente testemunho, tanto entre os cristãos de Listra como entre os de Icônio. A reputação de Timóteo se destaca, o que logo chama a atenção de Paulo. Mas o que torna essa história ainda mais cativante é o contexto familiar de Timóteo. Ele é filho de uma judia crente e de um pai grego. Essa dualidade cultural é significativa, especialmente considerando os desafios de se navegar entre diferentes tradições religiosas e étnicas. A presença de Timóteo, com essa mistura cultural, apresenta uma oportunidade única para o trabalho missionário de Paulo. Sabendo disso, Paulo decide que Timóteo deve acompanhá-lo em suas viagens missionárias. No entanto, antes de prosseguir, algo importante acontece. Paulo circuncida Timóteo. Mas por que ele faz isso, se o próprio Paulo defendia que a circuncisão não era necessária para a salvação? A resposta reside na sensibilidade de Paulo em relação às questões culturais da época. Ele queria evitar ofensas entre os judeus nas cidades em que iriam pregar, demonstrando que, para o apóstolo, o alcance do evangelho era mais importante do que qualquer barreira cultural. Essa decisão de Paulo revela um aspecto central de seu ministério: a adaptação. Paulo sabia que para pregar o evangelho de forma eficaz, era necessário se adaptar às culturas locais sem comprometer a essência da mensagem cristã. A circuncisão de Timóteo, então, não foi um ato de legalismo, mas de estratégia missionária. Ele compreendia que pequenos gestos de sensibilidade cultural podiam abrir portas para a propagação da fé. Ao longo das viagens, Paulo e Timóteo trabalharam juntos, entregando os decretos estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém às novas igrejas. Esses decretos eram instruções cruciais que ajudavam a orientar as comunidades cristãs em sua fé. A colaboração entre Paulo e Timóteo nos mostra a importância do trabalho em equipe na missão de espalhar o evangelho. E o impacto foi evidente. As igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número diariamente. A história de Timóteo nos ensina várias lições valiosas. Uma delas é sobre a importância do testemunho pessoal. O bom nome de Timóteo abriu-lhe portas para servir de maneira significativa no reino de Deus. Além disso, essa passagem nos fala sobre como a fé transcende fronteiras culturais. Timóteo, com sua herança judaica e grega, é um exemplo claro de como Deus usa pessoas de diferentes contextos para cumprir seus propósitos. Outro ponto relevante nessa narrativa é a disposição de Timóteo em seguir a liderança de Paulo. Ele não apenas aceitou ser circuncidado, mas também se comprometeu a viajar e pregar o evangelho, enfrentando desafios e riscos ao lado de Paulo. Isso reflete sua humildade e obediência, características essenciais para qualquer discípulo de Cristo. Então, da próxima vez que ouvirmos sobre Timóteo, lembremos que ele não era apenas um jovem discípulo. Ele foi um elo vital entre diferentes culturas, uma ponte que ajudou a unir judeus e gentios no crescimento da igreja. Sua história nos inspira a reconhecer o valor da adaptação, da humildade e da dedicação no serviço a Deus. Todos nós, à nossa maneira, temos um papel a desempenhar na obra do Senhor. 9. Que possamos aprender com Timóteo e buscar sempre sermos instrumentos de Deus onde quer que estejamos.